Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é mais uma aula de filosofia. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós conversaremos sobre mais uma das correntes filosóficas do período helenístico, aquele período que sucede o pensamento aristotélico e que vai até a Idade Média. Na aula de hoje nós conversaremos então sobre o ceticismo, tá? O ceticismo que surgiu como corrente filosófica, como movimento filosófico na cidade de Atenas, por volta de 200 anos antes de Cristo, mas que se estende até a Idade Média. A palavra ceticismo deriva da palavra grega skeptomai ou skepsis, que significa em sua base simplesmente investigação. Mas eu aposto que você já ouviu falar dessa palavra, você provavelmente já até a utilizou, né? O que seria, na sua concepção, um cético? Bem, na nossa linguagem cotidiana a gente costuma pensar no cético como aquele indivíduo que duvida das coisas, que não aceita as informações como elas são dadas, ou que é investigador, ou que busca investigação a respeito de determinadas informações. Bem, lá na Grécia Antiga, o filósofo ou o sofista Górgias de Leontini talvez tenha sido o primeiro a colocar em prática esta atitude cética. Porque você sabe, né, que como os filósofos helenistas, eles sempre buscavam produzir uma filosofia que desembocava em um modo de agir, em um roteiro de vida. Os céticos não seriam muito diferentes. A verdade é que os céticos, eles são relativizadores do pensamento e negadores da nossa capacidade de compreensão do real. Apesar de que a gente já poderia encontrar alguns elementos do ceticismo no pensamento de Górgias, quem se torna o grande difusor do ceticismo, na verdade, é Pirro de Elis. Olha ele aí, vamos conhecer então um pouquinho do nosso filósofo. Pirro de Elis, que veio lá da cidade de Elis, que fica na região ocidental da Grécia, né? Pirro foi um filósofo grego, nascido na cidade de Elis, considerado o primeiro filósofo cético e fundador da escola que veio a ser conhecida como pirronismo. Gente, o Pirro, né, ele é tão importante para este movimento, para este pensamento do ceticismo, que muitos acabam utilizando a palavra, né, pirronismo para designar esta forma de pensamento. E o que é que eles propõem? O que os céticos estão propondo? Primeiro, que a realidade não possui nenhum significado autônomo. Isso significa que não é possível que você conheça a realidade tal como ela esteja posta no mundo. Tudo o quanto nós supostamente conheceríamos seriam meras representações que nós fazemos da realidade. Deste modo, o dogmático, que seria aquele que se opõe ao cético, né, ou aquele tipo normal que acaba acreditando que o mundo ao seu entorno, que a sua realidade está posta e eu poderia então conhecê-la, o cético vai em oposição a isso, dizendo que não. Que enquanto você está vivendo acreditando que o mundo à sua volta pode ser apreendido, pode ser compreendido, você está sendo, na verdade, manipulado por uma falsa interpretação ou uma falsa apreensão da realidade. Qual que seria, então, a resposta do cético? A resposta do cético é se colocar diante da realidade com uma postura subversiva em relação à realidade. Uma postura de negação desta realidade. Tudo isso que me cerca não é nada, não conheço nada, tudo isso aqui é uma mera representação da minha mente e tudo isso aqui é falso. Então, seria uma atitude ativa frente à possibilidade do conhecimento, mas essa atitude ativa é uma atitude de negação deste conhecimento. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, mas nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Aí uma citação de Diógenes Laércio,
falando de Pirro. Pirro que não deixou nada escrito, tá? Mas que depois os seus discípulos e a própria história da filosofia, principalmente a filosofia greco-romana, vai dizer muito sobre como foi o pensamento de Pirro e quais foram as suas ideias. O que o Pirro defendia então? Mediante esta ideia, toda realidade é de algum modo alguma falsidade que é colocada diante a mim. O que eu devo fazer? Eu não devo julgar. Eu devo praticar então a adoxia. Vocês vão ver algumas palavras que podem ser um pouco estressantes, né? Mas não se assustem. Entendam o sentido desses conceitos do ceticismo. Olha só, o que seria a adoxia? A abstenção do julgamento, né? Eu não devo julgar nada. Não existe nada que seja bom. Por quê? Ainda que eu considere algo bom, sobre outra perspectiva, provavelmente alguém pode considerá-lo ruim, né? Se em algum momento eu não fui capaz de dar certeza sobre o meu julgamento, é porque necessariamente o meu julgamento é falso, logo eu não devo julgar, né? O que acontece é que depois de Pirro, né, especialmente os discípulos e os descendentes filosóficos de Pirro, acabam pensando, né, utilizando uma expressão que era muito comum dentro do estoicismo. E olha que os estoicos e os céticos, eles são opositores dentro do campo, dentro da filosofia, né? Começaram a utilizar este conceito, que era um conceito muito típico para os estoicos, mas que funciona de forma muito adequada ao pensamento cético, ao pensamento ceticista. E aí é tão mais presente na filosofia ceticista que até hoje a gente costuma atribuir esta ideia de epoché aos céticos. Olha só, a palavra epoché, né, e aí está escrito epoché, mas a gente fala epoché, é igual quando a gente fala arqué, a gente não fala axé da Bahia, né? A gente fala epoché. Suspensão do juízo, né? Seria uma estratégia mental que nós podemos realizar mediante a adoxia. Já que eu não julgo nada, já que eu não posso estabelecer nenhum julgamento sobre a realidade, o que eu devo fazer então é colocar entre parênteses, me colocar como sujeito distanciado de toda a realidade. Vou suspender o meu juízo. Então, essa atitude da época é uma atitude que ela é muito interessante e que nós devemos fazê-la com uma certa frequência. Na verdade, eu penso ser uma tarefa fundamentalmente filosófica. Imagine-se diante de um dilema, diante de uma situação conflituosa. O que seria a epoché? Você se coloca distanciado. Imagine-se se você não fosse um dos indivíduos que estivesse participando ou interessado, ou que algo naquela situação, naquele dilema, influencia em você ou em sua vida. Como seria a sua percepção? Se você estivesse longe no tempo e pudesse somente escutar aquela história, se você estivesse, né, em uma situação de conhecer todos os pontos de vista dos indivíduos que estão envolvidos naquela situação. A verdade é que você não é capaz, como sujeito e como humano, né, de conhecer todas essas perspectivas, todas essas relações que se encontram inseridas em uma determinada situação, em um determinado dilema. Por exemplo, você não sabe o que as outras pessoas estão pensando quando elas estão dizendo algo para você. Então, o que você deveria fazer é se colocar separado desta relação, desta situação, do dilema, de forma a tentar analisá-la de um ponto de vista puramente racional, fundamentalmente racional. Então, a suspensão do juízo é uma postura muito sóbria perante a realidade, né? Requer algumas virtudes, como a temperança e a prudência, mas também a coragem de saber-se como um sujeito muito limitado mediante qualquer situação. Então, quando alguém diz, este prato de comida é muito saboroso, você vai dizer, não, você acha que ele é muito saboroso, né? Você, se é te perguntado, você considera esse prato de comida saboroso? Você pode até dizer, agrada ao meu paladar, mas talvez para um outro tipo de ser vivo isso não seja. Então, eu não estou fazendo nenhuma consideração.
não quero fazer nenhuma consideração, vou me colocar separado, porque tudo que eu diga sobre este objeto ou sobre esta situação é uma afirmação falsa sobre este objeto ou sobre esta situação. A atitude de não aceitar nem negar uma determinada proposição ou juízo opõe-se ao dogmatismo. Então é uma condição do cético que é uma condição de plena desconfiança da realidade, de não aceitação do que o mundo lhe coloca à sua frente. Daí, nós temos então agora um termozinho que vai talvez gerar um pouquinho mais de complexidade, mas não se assustem, não se assustem. O que acontece? Os estoicos, né, eles afirmavam a catalepsia. Né? Porque o que acontece? Os estoicos acreditavam que nós possuímos uma percepção da realidade e essa percepção é verdadeira. Né? E sendo assim, né, este mundo verdadeiro que eu consigo perceber com os meus sentidos, que está ao meu entorno, este mundo é um mundo que eu devo aceitar. Não devo me opor a esse mundo e devo praticar, então, a apatia, que seria lá a tarefa máxima do estoico. O que o ceticista vai dizer? Vai dizer que isso é falso, não existe uma percepção do real. Tudo o que você faz é uma percepção da sua própria interpretação. Toda percepção é um auto-ingerir-se do mundo. Não podemos admitir que existe este mundo que eu percebo, que eu vejo. Então, o que o cético faz? O cético ele já se coloca em oposição àquela visão metafísica que era muito comum lá entre os últimos pré-socráticos, em filósofos como Platão, como Aristóteles. Não existe como eu dizer nada de verdadeiro sobre a realidade. Né? Então, o que seria a catalepsia? A catalepsia seria esta ideia de que eu não posso reconhecer o meu reconhecimento da minha incapacidade de perceber o real, de conhecer o real. Todas as ciências ou conhecimentos humanos não vão além das aparências e da verossimilhança. O conhecimento humano não passa de probabilidade e nunca chega à certeza. Né? A adiaforia é adiaforismo. A catalepsia seria uma de adiaforismo. Não posso dizer nada sobre a realidade. Segundo os estoicos, a catalepsia era a verdadeira percepção, mas para os céticos todas as percepções eram acatalépticas, ou seja, não tinham nenhuma conformidade com os objetos percebidos, ou se suportavam qualquer conformidade, nunca poderiam ser conhecidos. Né? Não há possibilidade de se conhecer o real. Tudo que você vê, tudo que você vive, tudo que você percebe são apenas meras representações. Daí então, o cético, né, ele vai também pensar nessa lógica e nessa perspectiva que é muito típica lá do epicurismo, né, de que o cético, sendo ele acataléptico, ele acaba se tornando também um indivíduo imperturbável, né? Ele acaba alcançando a serenidade e, portanto, ele consegue viver uma vida boa, né? Ele consegue não se perturbar mediante qualquer sobressalto da existência, né? Ele cai, então, na ataraxia, que é esta condição serena, muito típica lá do sábio epicurista, né? De paz e amor, né? De estado zen, né? Que muitos buscam. Então, a ataraxia seria a consequência do ceticismo, né? Se você é cético sobre tudo, não é que você fica angustiado sobre tudo, não. Você simplesmente entende que tudo o que eu possa conhecer ou não conhecer, ou qualquer interpretação ou tentativa de justificação de qualquer coisa, tudo isso é falso. Então, eu não preciso ficar sofrendo, vivendo em busca de um conhecimento que eu nunca chegarei. Né? Os céticos vão pensar assim, o Sócrates fazia era simplesmente correr atrás do arco-íris. Quanto mais ele se aproximava, mais aquela visão estava distante. Nunca chegaria até ela. Então é pura ignorância, seria pura ignorância viver em busca de uma verdade inalcançável. O cético então torna-se imperturbável e sereno porque ele percebe que essa busca é efêmera e ridícula, não faz nenhum sentido. Tá bom?
Então acho que deu para entender, né? Se você agora utilizar a palavra ceticismo ou que você é um cético, comece a entendê-lo sobre uma outra ótica, né? O cético não é um negacionista, tá? O cético não é alguém que nega, né, dizer o que o outro pensa, não. Só vai dizer assim, ó, isso que você pensa é puro pensamento, é pura percepção, né? É pura representação da realidade. Assim como eu possuo minhas representações da realidade. Não há nada que se diga que seja uma verdade para mim e uma verdade para você. São ambas representações. Isso é o cético, né? O cético, ele coloca-se diante o mundo, diante de todas as afirmações da realidade, nessa postura sempre distanciada, para que ele viva melhor, para que ele consiga, né, se sobressair enquanto um ser sereno, enquanto um ser que está passando por esta realidade, por esta existência. Tá? E aí, vamos ver, você se interessa agora em praticar um pouquinho de ceticismo ou não? Tá? Pense um pouco sobre isso, a gente se vê na próxima aula, um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.